Vamos embora, galera, indo para a segunda parte agora, falando de motivação, falando das teorias motivacionais na área de conteúdo ainda. Falamos as duas primeiras teorias de conteúdo, aí sem sombra de dúvida eu posso dizer que são as duas principais e que mais aparecem quando a gente se relaciona com as teorias de conteúdo. E agora a gente vai para as últimas três teorias de conteúdo. Pessoal, entre conteúdo e processo, qual aparece mais? Conteúdo, sem sombra de dúvida, Maslow e McGregor. Sem sombra de dúvida, são essas duas que aparecem mais. Mas, findando as de conteúdo, a gente tem outras três que tem alguns elementos que são um pouquinho chatinhos que podem aparecer de quando em vez na sua prova, certo? Vamos lá. Começar pela teoria dos dois fatores de Heisenberg, a terceira teoria mais importante que você precisa saber. Heisenberg iria dividir a motivação em dois fatores. Os fatores que ele chamava de fatores higiênicos ou extrínsecos e os fatores que ele chamava de fatores motivacionais ou intrínsecos. Para ele, os fatores higiênicos estão relacionados ao ambiente de trabalho. Guarde aqui, fatores higiênicos relacionados ao ambiente. E importante, pessoal, o salário para ele, o salário e as remunerações eram fatores higiênicos, certo? Para Heisenberg, os fatores higiênicos, quando não atendidos, geram insatisfação. Os fatores higiênicos, quando atendidos, geram não satisfação. O que significa dizer que fatores higiênicos são elementos insatisfacientes. Paramos por aqui, vamos seguir para os motivacionais, devagar. E fatores motivacionais estão relacionados ao cargo em si, ao cargo que ele desempenha, as tarefas que são desempenhadas pelo indivíduo no trabalho. Os fatores motivacionais, quando atendidos, geram satisfação. Os fatores motivacionais, quando não atendidos, geram não satisfação. E aqui a gente tem elementos importantes que, se de um lado os fatores higiênicos são insatisfacientes, os fatores motivacionais são satisfacientes. E aí a gente tem algumas pegadinhas comuns na prova. Vamos lá. Fatores higiênicos são responsáveis por insatisfação ou não insatisfação. Fatores motivacionais responsáveis pela satisfação ou não satisfação. O que significa que jamais um fator motivacional, quando não atendido, irá gerar insatisfação. Um fator motivacional, quando não atendido, irá gerar não satisfação. E um fator higiênico jamais, quando atendido, irá gerar satisfação. Um fator higiênico, quando atendido, irá gerar não insatisfação. Bastante cuidado com isso. Chove, pessoal, chove na nossa prova assertiva dizendo que fator higiênico, quando atendido, gerará satisfação, o que não é verdade. Segundo Heisenberg e a sua teoria, o salário do indivíduo é fator higiênico. Logo, para gerar satisfação, não adianta você aumentar a remuneração do indivíduo. Não adianta para Heisenberg aumentar o salário do indivíduo, pois salário gera insatisfação ou, no máximo, não insatisfação. E cuidado, pessoal, não insatisfação não é satisfação. São elementos distintos. Insatisfação, não insatisfação, fatores higiênicos ou extrínsecos. Satisfação, não satisfação, fatores motivacionais ou intrínsecos. Professor Wilson, que me perdoe, mas larga um macetezinho. Insatisfação é com I, logo higiênicos. E satisfação com I, logo higiênicos. Cuidado, pessoal, cuidado para não esquecer isso. É muito importante você lembrar disso. É a pegadinha que mais aparece, relacionada, primeiro, o fator higiênico como elemento, a remuneração sendo um fator higiênico, e tentando alinhar, dizendo que fator higiênico, que remuneração pode mexer na satisfação. Não pode. Remuneração mexe na insatisfação. Show, pessoal? Show. Vamos embora. Teoria ERC de Alderfer. Alderfer, pessoal, relê Maslow e diz que existem três necessidades aqui. Necessidades de existência, relacionamento e crescimento. Porém, pessoal, essas necessidades estão em um mesmo nível, pessoal.
Não existe uma pirâmide para o autor. O autor vai dizer que nós temos necessidades de existência, necessidades essas ligadas a aspectos principalmente fisiológicos, necessidades de relacionamento ligado a aspectos sociais e necessidades de crescimento ligadas aí a aspectos de desenvolvimento e de sucesso que é compreendido por cada indivíduo. Porém, pessoal, essas três necessidades para Alderfer, elas estão em um mesmo nível, diferente de Maslow. Maslow diz que existia uma hierarquia das necessidades. Aqui, pessoal, não existe hierarquia. Elas estão em um mesmo nível. E aí chove questões nesse sentido. Como assim? Vão dizer que Alderfer relê Maslow, o que é verdade. O autor relê a teoria maslowica da pirâmide, porém, ao invés de compreender como uma pirâmide hierárquica de necessidades, ele vai dizer que é um contínuo, que existência, relacionamento e crescimento, ERC, estão no mesmo nível. Pode aparecer também pra gente, pessoal, a sigla em inglês, ERG. Mesma coisa, se crescimento, growth, é a mesma coisa que o inglês, certo? Então, o importante aqui é você se apegar ao fato do mesmo nível e não um nível hierárquico, níveis hierárquicos distintos como o Maslow. Muito comum questões que confundam uma a outra, certo? E por último, pessoal, a teoria das necessidades adquiridas no sujeito chamado McLigland. McLigland vai dizer que nós temos três tipos de necessidades: necessidade de realização, afiliação e poder. Necessidade de poder aqui com a necessidade de ter o seu poder nas mãos, poder alocar pessoas e recursos. Afiliação relacionado aqui aos seus relacionamentos, aspectos sociais do indivíduo, e realização aí um aspecto mais ligado ao desenvolvimento e crescimento individual de cada um, certo? Porém, para McLigland, eles vão dizer que esses sentimentos, que essas necessidades podem acontecer na sua vida paralelamente e que em cada momento da sua vida um é um pouquinho maior, depois ele se diminui, outra necessidade aparece. Em determinado momento da sua vida você precisa mais necessidade de realização, depois mais necessidade de poder, depois mais necessidade de afiliação e assim vai indo. As necessidades adquiridas significam dizer, em determinado momento da vida, uma se sobressai em relação à outra e depois você vai ficando mais velho, uma apaga um pouco mais, aparece outra e aí assim por diante. Ele vai entender a motivação como um aspecto um pouquinho mais complexo. Com essas três e mais as duas do vídeo anterior, a gente conclui as teorias de conteúdo. No próximo vídeo agora a gente começa com as teorias de processo. Um abraço e continue firme e forte com a gente. Valeu!